Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa história de Israel, a luta entre o helenismo grego e o judaísmo em Israel, nosso quinto encontro. A fidelidade ao Senhor e à Torá, a sua lei, pode ser observada com mais intensidade se considera a população da Judéia e da Galileia, que jamais foi homogênea. No tempo de Cristo, era muito diversificada a população. Pompeu, imperador, fez as cidades helenísticas livres e as uniu à província da Síria. Herodes reconstruiu, por certo período de tempo, a unidade da Judéia e Galileia, mas com o objetivo de favorecer o helenismo naquela região, isto é, a cultura grega, no objetivo de afirmar sua devoção a César Augusto, o imperador. Vemos como testemunho deste fato a fundação de Cesareia, vem da palavra César, e a transformação da Samaria em Sebaste. Nessas duas cidades, Cesareia e Sebaste, Herodes Mago edificou templos magníficos em honra a Roma e ao próprio imperador César Augusto. Mas Herodes não se limitou a isto, visto que o reino não teve nenhum lugar que não tivesse um sinal e homenagem ao imperador César Augusto. Depois de ter erigido templos no próprio território, e difundiu na província inteira a devoção ao imperador. Fundou templos a César Augusto em diversas cidades. Vemos esses testemunhos em Flávio Josefo no livro Antiguidades Judaicas. É o livro 19, é o capítulo 7º, é o parágrafo 3, na obra Guerras Judaicas. Também nós vemos o livro 1, capítulo 21, livro 1, capítulo 21, no parágrafo 4. O impulso foi feito por Herodes, seguindo seus sucessores, como filho de Herodes, Filipe, fundou a nova Cesareia. Antipas reedificou Séforis, capital da Samaria, fazendo dela uma cidade pagã. Restaurou a antiga cidade de Bet-Haram, dando-lhe o nome de Lívia, e depois Júlia, e fundou a cidade de Tiberíades. Todos esses esforços não ficaram estéreis. Em bom número de cidades, a população helenística e pagã se torna mais numerosa que a população judaica. No ano 44, praticamente 11 anos depois da morte de Cristo, em Cesareia e em Sebaste, quando morreu Agripa I, houve uma grande revolta. No ano 58 e no ano 60, houve outra revolta no governo de Félix de Cesareia. Como vemos na obra Flávio Josefo, Antiguidades Judaicas, livro 19, capítulo 9, parágrafo 1, e também na obra Guerras Judaicas, livro 2, capítulo 13, parágrafo 7. Sobretudo no ano 66, quando teve início a grande revolta. 20.000 judeus foram massacrados em Cesareia por represália a esta revolução. Alguns judeus que vieram da Judéia e da Galileia destruíram e incendiaram as cidades gregas
da Decápolis e da costa. Mas esses judeus se dispersaram. Os pagãos então retomam a situação e massacram todos os judeus que eles podiam encontrar. Toda a Síria caiu numa grande desordem e todas as cidades estavam divididas em 2 campos, judeus e helênicos, da cultura grega. O primeiro levante que deu origem à guerra ocorreu em Cesareia no mês de Artemísio, abril-maio, do ano 66. Vemos na obra de Flávio Josefo, Guerras Judaicas, livro 2, capítulo 14, parágrafo 4 a 9. O grande massacre ocorreu em Cesareia no dia 17 de Gorpieiros, agosto-setembro de 66. Nas Guerras Judaicas também encontramos no livro 2, capítulo 18, parágrafo 1. Por meio dessas informações de Flávio Josefo, ele nos fala do motivo da luta e das forças dos adversários. Em Citópolis, os judeus fizeram causa comum com os pagãos, mas mesmo assim foram massacrados. Morreram 13.000 judeus nessa revolta. Em Ascalon, foram mortos 25.000 judeus. Na Ptolomaida, 2.000 judeus foram mortos. Em outros lugares, foram mortos os chefes judeus e os outros foram encarcerados, como aconteceu em Tiro, Hippo e Gadara. Então não era uma região muito tranquila, não. Mesmo na época de Jesus também foi uma região sempre um estupim, né, para gerar revoluções. Então ali sempre foi essa parte desses conflitos, sempre teve conflitos. E mesmo nessa época não havia em nenhum momento um equilíbrio entre a população grega, helênica, e a população judaica. Havia sempre conflitos. A penetração helenista. Este conflito sanguinoso, violento, colocou em evidência a rivalidade das duas populações e suas forças. O helenismo se concentrava sobretudo na costa e nas regiões orientais. Nós podemos ver a Transjordânia e a Galiléia Oriental. Na costa do Mar Mediterrâneo, os judeus destruíram e incendiaram Gaza, Antedon, Ascalon, Cesareia, Gaba, Ptolomaida. Na Transjordânia, Filadélfia, Esbom, Gerasa, Pella, Gadara, Ip. Na Galileia, Citópolis, na Samaria, Sebaste. As cidades orientais pertenciam à maior parte das cidades da Decápolis. Esta conferência de 10 cidades foi constituída logo depois da autonomia dada por Pompeu a estas 10 cidades. Eles tinham consciência de que a recente liberdade vinha ameaçada, pela população semita, a população judaica. E se uniam para se defender dos judeus. A lista das 10 cidades encontramos na história de Plínio, na obra História Natural, livro 5, parágrafos 16 e 18. Eram Citópolis, Pella, Dio, Gerasa, Filadélfia, Gadara, Rafona, Canata, Hippo e Damasco. A Decálope dominava as vias comerciais, que vinha da Galileia, conduzindo até o oriente e leste do Jordão, ao norte até Damasco, na Síria, ao sul até Filadélfia, onde estava Amã. Devemos recordar que na Decápole, a difusão do paganismo na Galileia sobre Antipas
aconteceu também em Séfora, em Tiberíades, na cidade de Júlia. Esta Galileia, onde Jesus cresceu e mais tarde pregou o Evangelho, estava invadida, penetrada pelo helenismo. Em todas essas cidades novas, vizinhas, Jesus não pregou de nenhuma forma. Então, Jesus pregava justamente naquelas cidades onde a incidência judaica era maior. Ele não ia às cidades gregas. Essa reserva de não entrar nem citar cidades revela que Jesus quer, até a sua morte, limitar o próprio ministério aos judeus, como vimos em Mateus capítulo 10, versículo 5. Não andeis aos povoados pagãos, não entre nas cidades dos samaritanos. Somente depois da ressurreição, Jesus instrui para que os discípulos se dirijam às nações. Ide, fazei discípulo meu todos os povos. Mateus capítulo 28, versículo 19. Estes acenos sobre a penetração do helenismo em Israel nos ajudam a entender a primitiva condição do ministério de Jesus e dos apóstolos. Os apóstolos são judeus, mas tiveram desde a infância a proximidade com os pagãos e sua cultura. Procuravam fugir ao contato com os pagãos, mas compreendiam sua língua. Sem dúvida, nós vamos encontrar que os pescadores conheciam ao menos um pouco de grego, que fosse suficiente para vender os peixes, os pescados, ao povo de Tiberíades e da Júlia. Júlia é uma cidade. Quando as barreiras caíram dos dois povos, quanto à visão de Pedro na cidade de Jope, onde São Pedro viu a porta aberta aos pagãos, mantendo contato primeiro com os pagãos da Palestina, depois na casa de Cornélio em Cesareia, ele faz então entrar os pagãos na igreja. As línguas iniciam a ser, então, entendidas, tendo em vista a difusão do cristianismo aos pagãos. Quando começa a difusão aos pagãos, a língua aramaico falava na região da Galileia, na região da Judéia. O hebraico era uma língua religiosa. Essa língua, depois, com a difusão do cristianismo, os cristãos começaram a adotar o grego, que era a língua que tinha acesso a todo mundo conhecido. Nós sabemos que o latim só vai entrar na igreja depois do ano 300, depois de Cristo, quando vai iniciar a latinização da igreja de Roma. A latinização da igreja de Cartago e na África começou mais cedo, pelo ano 185, como nós temos também o nascimento da Vetus Latina. Depois, a latinização foi para a Espanha, a Ibéria, depois da Espanha é que chegou a Roma no ano 250, onde a liturgia era celebrada em grego, onde as leituras eram feitas em grego, somente a homilia em Roma era feita em latim. Então, essa é a nossa pequena reflexão sobre a história da igreja, e vendo que naquela região houve imensos conflitos culturais, conflitos linguísticos, conflitos de valores, porque nós encontramos, de um lado, o judaísmo, que não quer se misturar ao mundo pagão, e do lado, o mundo grego pagão, que não quer se misturar, e luta contra também o mundo judaico. Então, que Deus nos dê sua graça, sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.